Paz e graça, que Deus abençoe. Uma ótima terça-feira a todos vocês. Hoje, dia 21 de março de 2023. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que o Eterno nos abençoe nesse dia de hoje, nos proteja e nos livre de todo mal. Se você é novo ou é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Aqui nós compartilhamos a palavra. Deus envia as divinas revelações dele e nós compartilhamos aqui nesse canal com você. Aleluia. Então, deixe o seu pedido de oração, ative o sininho aí de notificação para você poder estar recebendo os nossos vídeos, nossos devocionais, a palavra. Amém? E o Senhor me disse hoje em Jeremias, capítulo 18: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias, ele recebeu o chamado do Senhor, e ele ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra do Senhor, o que Deus queria dizer ao povo. E a palavra que Deus queria dizer ao povo não era uma palavra que o povo queria ouvir, porque muitas vezes Deus confronta a gente. Muitas vezes nós queremos ouvir de Deus somente palavras bonitas, mas muitas vezes o Senhor, Ele quer nos dar uma palavra, aleluia, para que a gente não se fique perdido. Então a palavra do Senhor foi assim para aquele povo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E essa não era a palavra que eles queriam ouvir, mas Deus, ele tinha essa palavra para aquele tempo. Por quê? Porque Deus estava vendo que a situação do povo estava se corrompendo. Então Deus disse: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, através da boca do profeta Jeremias. E quantas vezes você está aí do outro lado e dá conselho, fala para alguém e a pessoa pega até raiva de você, até ódio de você, não te suporta, porque você falou uma coisa que a pessoa não queria ouvir. E essa era a situação que Jeremias se encontrava. Jeremias, quando ele falou aquela palavra, se levantaram contra ele. Quando Jeremias se posicionou, porque Deus havia falado para ele, falar para o povo, se converter dos seus maus caminhos e melhorar os seus caminhos e as vossas ações, pronto, acabou para ele. Por quê? Porque aí eles não gostaram do que Jeremias falou, porque não era essa o que eles queriam ouvir da parte de Deus. Eles queriam ouvir outra coisa da parte de Deus, mas o que Deus tinha para eles era isso: melhorar os vossos caminhos e as vossas ações, porque as ações deles estavam reprovadas diante de Deus. Meu Deus, é forte. A palavra do Senhor diz que Jeremias, quando disse, aleluia, aquelas palavras, resolveram maquinar o mal contra Jeremias, difamar o nome de Jeremias, acusar Jeremias de coisas que ele não tinha feito. Você está entendendo? Toda vez, aleluia, que a pessoa não consegue e sabe que não tem jeito de te destruir, vai fazer o quê? Falar mal de você no meio da panelinha, da rodinha, vai difamar o seu nome, vai tentar acabar com você pelas suas costas. E a palavra do Senhor diz que fizeram isso com Jeremias.
Sabe por quê? Porque Jeremias havia falado aquilo que Deus havia mandado ele falar. Jeremias não falou aquilo que a boca dele queria, mas aquilo que Deus tinha mandado ele falar. E tem gente, irmãos, que se você não fala o que a pessoa quer ouvir, se levanta contra você. Maquina o mal contra você, como diz aqui a palavra. Acusa você de coisas que você não fez. Mas por quê? Porque você falou algo que não agradou aos ouvidos dele e aos ouvidos dela. E era essa situação que Jeremias estava. Porque se levantaram contra ele. Porque eles não queriam se converter dos seus maus caminhos. Eles queriam continuar ali, no erro. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, ele veio, Jesus, Filho de Deus, ele veio para quê? Para nos tirar das trevas, para nos levar à luz. Ele não quer que a gente pereça, mas ele quer que a gente encontre a vida eterna. E tem gente que não faz nada e não quer que os outros façam. Tem gente, aleluia, que não te ajuda e não quer também ajudar. Tem pessoas que ficam só te observando, te espiando. Mas eu tenho certeza que não põe a cara para bater, para fazer o que você faz. E ainda querem impedir. E essa era a situação que Jeremias estava. Acusar o profeta Jeremias para acabar com a reputação dele. E talvez você que está aqui nesse vídeo, alguém está tentando difamar, acabar com você, aleluia, nesse trabalho aí que você está, acabar com você aí nessa escola. Deus, ele está dizendo para você, fique quieto, fique calada, fique calado, porque Deus, ele já sabe de tudo. Deus, ele está vendo. Deus, ele não é menino, queridos. Já chegou lá no céu já, e Deus vai entrar com a providência, com a resposta. Tem gente, aleluia, que quando vê que você não conseguiu, que você não parou com aquilo que Deus mandou você fazer, que você não desistiu da promessa do Senhor, olha o que Deus está dizendo, que você não, olha só que Deus está falando com algumas pessoas aqui, que você continua naquele projeto, que você continua nos planos de Deus. Aí começa o quê? A te difamar. Começa a colocar pessoas para te perseguir pelas costas. E a situação que Jeremias estava era essa. Porque Jeremias falou a palavra que eles não queriam ouvir. Porque, aleluia, eles queriam ouvir só coisas boas. Deus tem, aleluia, boas para nos entregar como tem. Mas antes de Deus entregar coisas boas, Deus quer, aleluia, que se converta dos seus maus caminhos e se volte-se a Deus. Essa era a palavra que Jeremias, que Deus havia colocado na boca de Jeremias. Aleluia. Porque eles disseram, eles responderam, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração. Aleluias. Então, Jeremias, ele fez o quê? A parte dele. Ele pelo menos falou aquilo que Deus havia mandado ele falar. Então, eles maquinaram contra Jeremias. Vamos fazer planos para ver se ele para. Vamos fazer acusação contra ele. Aleluia. E quantas pessoas estão sendo difamados, porque falaram a verdade. Quantas pessoas, aleluia, estão pagando um alto preço, porque não se calaram, mas falaram aquilo que Deus mandou falar e não gostaram. Aleluia. Olha só o que Deus está falando hoje, é tremendo, irmãos. Mas eles, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o Senhor olhou para eles. Jeremias estava triste. Sabe por quê? Porque ele falou uma coisa que não era da boca dele, era da boca de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E começaram a projetar o mal contra Jeremias. Mas eu quero te dizer, você que está sendo vítima de acusações aí, de difamação, de calúnias, Deus, ele está cuidando de você.
Fica em paz neste lugar, porque Deus, Ele está vendo. Deus não é como nós, aleluia, mas no tempo certo Deus fará justiça. No tempo certo Deus entrará com a providência certa. Deixa falar, deixa projetar o mal, deixa acusar. Deus conhece o seu deitar e você principalmente o seu levantar. Então somente continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continua se posicionando e não aceita mesmo. Aleluia. Continua naquilo que Deus mandou você fazer. Deixa de difamar, deixa inventar mentira ao teu respeito. Aleluia. Tem pessoas aqui que a vida só não está sendo arruinada porque é menina e menino dos olhos de Deus. Deus não tem permitido, aleluia, tocar no fio de um cabelo seu, oh, labarácia, Senhor. Mas o Senhor diz que Ele está ouvindo, e no tempo certo Ele te justificará, porque quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, é Ele que te justifica. Deixa difamar o teu nome, deixa caluniar, deixa dizer, aleluia, porque se foi Deus que mandou você falar, o próprio Senhor se responsabiliza, diz o Senhor. Ele se responsabiliza, porque Ele é o teu advogado. Ele é o teu advogado. É Ele que, aleluia, vai assumir essa situação aí neste lugar. Não é você, minha querida, meu querido. E muitas vezes você está se posicionando como se a culpa fosse sua, quando a culpa não é sua, porque o que você fez foi a vontade do Senhor, foi de falar aquilo que Deus mandou, aleluia. E quando Deus Ele manda, Ele não manda arabaraço, meu Deus, quando Deus Ele manda e está determinado e acabou. E a palavra do Senhor foi, aleluia, para eles se converterem cada um do seu mau caminho e melhorar os caminhos e as vossas ações, porque Deus sabia o que ia acontecer. Mas eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Porque muitas vezes dar ouvido à voz de Deus, melhorar os caminhos, é mudar o caminho. Tá entendendo? E muitas vezes é difícil. Ninguém quer mudar o caminho. Você está entendendo que Deus está falando para você? Então, toma posse dessa palavra nesse dia de hoje. Porque, aleluia, deixa de difamar o seu nome. Porque o tempo é de Deus. Com o tempo, a capa vai cair, queridos. Ninguém segura a capa por 2, 3, 4, 10 anos, não. Com o tempo, Deus vai revelar quem está na luz e quem está nas trevas. Com o tempo, os escândalos vão aparecer. Sabe o que Deus está dizendo? Com o tempo, Ele vai arrancar a capinha lá, ó. Vai arrancar a capa e vai mostrar quem tá falando a verdade. O tempo diz tudo. Aguarda o tempo de Deus, porque no tempo de Deus no tempo de Deus, no tempo dele, ele está dizendo, no tempo dele, ele vai mostrar para todo mundo quem está falando a verdade e quem não está. Ele vai mostrar para todo mundo se as acusações e a difamação. Tudo no tempo dele. Tudo no tempo dele. Ainda que demore. Mas Deus, arranca a capa. Ninguém fica muito tempo, aleluia, enganando ninguém, não. Porque o Senhor, Ele diz, aleluia, quando Deus se posicionou Jeremias e disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, aleluia, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu na casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E com o vaso que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem aos seus olhos. Talvez você está um vaso quebrado. Ai, meu Deus, de tanta tristeza, porque você foi caluniada, difamado, estão falando de você, e talvez você está quebrado, alabaraçúbia, está pensando até, está desanimado, pensando em desistir.
de tanta afronta. Mas Deus manda te dizer hoje, não desista. Não desista no meio dessa tribulação, dessa dificuldade, porque quem te justifica é Deus. Deus vai calar os teus inimigos e vai mostrar, aleluia, para todos, aleluia, o que fazem as escondidas. Ele vai trazer a luz. Aguarda, diz o Senhor, aguarda, aguarde, porque Deus vai mostrar. E talvez você está como um vaso quebrado, um vaso que se quebrou. Mas o Senhor diz para você hoje, enquanto você está fazendo o que Deus está mandando, Deus está cuidando do resto. Deus está cuidando de tudo. Porque o Senhor sabe para quem é essa palavra, para quem precisa melhorar os seus caminhos. Ele sabe, querida, querido. Então descansa a sua alma, descansa o teu coração no Senhor, porque o Senhor diz hoje, aleluia, que isso que estão fazendo as escondidas, Deus, ele já sabia que planejavam contra, louvado seja Deus, Jeremias, e não é diferente contra a sua vida. Deus, ele vai fazer o vento soprar, queridos. O vento vai soprar, Arabarácia. Uns nomes vai ser para honra, outros nomes vai ser para desonra. Ele diz, vou soprar o vento, Rabadarácia, o vento, Ramandarácia, do Espírito. E o vento que ele vai trazer, uns nomes para honra, outros nomes para desonra. Porque capa ele não vai deixar. Eu vi assim, irmão, sabe, Deus arrancando muita capa, decandarácia, muita capa, Aramandarácia, trazendo muito que está escondido à luz. Muita coisa ele vai fazer para mostrar que ele é Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Irmãs lindas do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Que venha a nós, Senhor, o seu reino. Que seja feita, Deus, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E nos livra, Pai, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. E você diz, amém. Deus abençoe vocês, uma ótima terça-feira. Ouça essa palavra, porque Deus, ele não vai deixar o escolhido, a escolhida dele, ficar sendo acusada de coisas que não fez. Paz do Senhor Jesus.